funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura. Porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, você que nos acompanha pelo nosso podcast Não é do INSS, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos nas redes sociais pelo @não é do INSS, no Facebook, Instagram, YouTube e até mesmo no TikTok. Para você que está nos ouvindo, já aproveita e compartilha com seus amigos. Estamos com a nossa plataforma de streaming densa aqui. Estamos já no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Estamos no Amazon Music, no Anchor. Pode aproveitar, fica ao seu gosto para nos acompanhar. E hoje a gente conversa com a Nayara Fulop, que é consultora previdenciária e também criadora de um blog também aqui. Certo, Nayara? Boa tarde para você. Boa tarde, Rafael. Tudo bem? É isso mesmo, do Interjus. E aí, conta pra gente um pouquinho sobre seu blog aqui do Interjus. Você já está há quanto tempo falando aqui já por esse blog? Então, Rafael, o blog ele surgiu há muito tempo, por isso, inclusive, chama-se blog. Eu mantive o Interjus blog, mas já tem bastante tempo, tem alguns anos já, meados de 2015, eu comecei a escrever sobre direito previdenciário, com o tempo migrei para o Instagram e estamos aí, falando de direito previdenciário. E a tua página está onde? No Instagram? Por onde mais? Eu já estou no Instagram, chama @interjusblog. Tem um outro Interjus que foi criado, inclusive, depois do meu, mas como tá Interjus blog, é facinho de localizar. Você me encontra rapidinho lá. Maravilha. Então, para você que já nos ouve, já segue por lá também, Interjus blog. Nayara, mais uma vez, boa tarde. E aí, queria conversar contigo, primeiramente, para você apresentar para o pessoal sobre o teu trabalho como consultora previdenciária. Qual que é a tua área de atuação em termos de território? Pois bem, Rafael, eu atuo na área de capacitação, de nova certificação e também como assessora jurídica. Então, geralmente, os RPPS têm carência de um serviço especificamente jurídico, tanto na parte de elaboração de pareceres, de envio de documentos para o Tribunal de Contas, na elaboração de processos de licitação, como também de parecer jurídico para concessão de benefícios, e é nessa área que eu atuo recentemente. E nisso aí você trabalha em qual região? Que hoje você fala de Campo Grande, certo? Hoje eu falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas já atendemos uma boa parte do Brasil aí. Já atendi Santa Catarina, São Paulo, no Mato Grosso do Sul, entre alguns outros RPPS. Região de Santa Catarina fazemos bastante. Também tem região do Paraná que nós atendemos. Então quer dizer que já são com vários portes de RPPS, né? Do pequeno aos mais grandes ali, você já consegue atender. Sim, temos uma experiência, escritório que eu sou associada, ele trabalha com reforma administrativa, então a gente também tem uma certa experiência nesse mercado de planos de cargos e carreiras de servidores, mas eu, Nayara, especificamente no direito previdenciário. E hoje queria conversar contigo falando sobre a reforma da Previdência, a emenda complementar 103 de 2019, que para alguns acaba sendo uma experiência meio traumática, né? E que a grande maioria só se lembra que mudou a alíquota de 11% para 14%, ou algo do tipo, né? Então, queria conversar contigo a respeito dessa lei complementar, dessa emenda constitucional, perdão, porque muita gente acaba não conhecendo muito do RPPS, tem muita gente nova entrando também no meio. Então, queria conversar contigo para dar uma contextualizada sobre a 103 ali, falar um pouquinho do que aconteceu desde o início dela lá atrás até o dia de hoje. Legal, bacana, Rafael. O que eu tenho para contextualizar a respeito da reforma? Como você mesmo já disse, é da emenda 103 de 2019, então foi nesse ano que aconteceu essa reforma. E a reforma, ela começa em 13 de novembro de 2019, a sua validade, 13 de novembro de 2019, e ela altera diversas regras de concessão de benefícios dos servidores federais e dos segurados do regime geral, imediatamente. E aí, para os RPPS, que lá na frente vão ser chamados de entes subnacionais, que são os estados e os municípios, a gente tem uma mudança com um prazo maior. Então, os acontecimentos para os entes subnacionais vêm sendo segmentados e escalonados a curto, médio e longo prazo, tá? Então, de forma gradativa, os municípios, eles vêm se adequando desde 2009 a essa reforma. É por isso que muitos servidores se lembram, por exemplo, da alteração da alíquota, porque foi uma interferência direta no bolso do segurado, no bolso do servidor.
Mas fato é que já existem outras mudanças que vêm acontecendo, que já foram concretizadas pela maior parte dos municípios, dos estados, e que o servidor às vezes não tem conhecimento, mas que já aconteceram. Então, falando assim, tentando fazer um recorte, uma linha temporal para facilitar, a emenda 103, número 103 de 2019, ela trouxe imediatamente, como eu já disse, essas alterações para os servidores federais e os segurados do regime geral. Então, no dia 13 de novembro de 2019, passa a valer completamente todas aquelas alterações para esses grupos. Para os entes subnacionais, a gente tem uma fração de tempo para acontecer cada um dessas regulamentações. Então, eu tenho, por exemplo, a majoração da alíquota, que se encerrou em 2021, mais ou menos, tá? Alguns entes, alguns municípios foram bastante diligentes e já cumpriram imediatamente essa alteração, tá? Que se encerrava em 2020, mas aí a gente enfrenta uma pandemia, tem todo mundo se readaptar, se readequar àquela realidade. Então, muitos prazos foram prorrogados e a majoração da alíquota é uma delas. O que é a majoração da alíquota? É basicamente aquele desconto que acontece na folha de pagamento do servidor de previdência, que era de 11%, que em sua maioria foi para 14%, tá? A maioria dos entes praticaram esse valor. Aí porque só para complementar, porque havia situações onde esses 14% não ia de largada, né? Também tinha um escalonamento também, mas outras opções ali, né? Isso, a reforma, a emenda, aliás, ela trouxe essa possibilidade para que os entes subnacionais pudessem, caso assim desejassem, fazer a alíquota de forma escalonada, assim como hoje é praticado para os segurados do regime e dos servidores federais. Porém, ela estaria vinculada a um estudo de impacto, um estudo atuarial, que demonstrasse que seria possível praticar esse número e que não houvesse um prejuízo, um déficit no regime em razão dessa decisão. É por isso que muitos acabaram praticando o valor padrão de 14%. Uhum. Além dessa majoração não ser feita, né, de forma escalonada, quais outros impactos que teriam realmente no RPPS? Então, depois da alíquota, né, da majoração da alíquota, a gente tem a criação de um regime complementar de previdência. Esse regime ele tinha um prazo para acontecer de 2 anos a contar da reforma, da publicação da emenda 103. Então, a gente está falando 13 de novembro, seria de 2019, né? E 13 de novembro, de 2020, 13 de novembro de 2021. Acontece que esse prazo foi se estendendo e ele se encerrou no dia 31 de março, para que os municípios criassem uma lei ordinária estabelecendo a existência de um regime complementar e até o prazo, de modo geral, 30 de junho de 2022, para a formalização de um convênio de adesão. Ou seja, aquele ente tinha que escolher qual seria a entidade de previdência que prestaria esse serviço para os servidores de previdência complementar, tá? Quais são as consequências da instituição de um regime híbrido que a gente fala? Porque daí, então, passaríamos a ter o RPPS e o RPC, que é o regime de previdência complementar. Eu tenho a limitação do pagamento de benefícios até o teto do regime geral. Então, todos os anos, o RPPS vai ter que ir lá no regime geral, dar um Google, olhar qual é o valor do teto que está sendo pago pelo regime geral e ele vai ter que acompanhar com seus servidores também esse pagamento. Só que acontece que tem muitos municípios e estados também que, por exemplo, recebem no seu quadro de servidores efetivos médicos. Então, na largada, eles já recebem acima do teto. Então, o que eu faço com esses servidores? Eu ofereço para ele um plano complementar. Caso, assim, ele deseje, ele pode optar pela previdência complementar, pagar o restante desses valores para a previdência complementar, ele receberia de forma híbrida sua aposentadoria também, tanto no RPPS quanto no regime complementar. Então, essas duas situações foram as mais evidentes dentro do RPPS e elas tinham um prazo para acontecer, que a gente chama prazo a termo, né? Uhum. Eu tinha um prazo final para acontecer, mas ainda tem a famosa reforma da Previdência, né? Ela é apelidada dessa forma por conta da quantidade de regras que ela altera, principalmente em relação à lei orgânica do município, que trata da idade, tempo de contribuição, pensão por morte, entre outras regras, como regras de transição, aposentadoria de professores, profissionais da saúde. Então, envolve aí
um conglomerado de mudanças que afetam diretamente o servidor, não só a alíquota, né? Daí a gente está falando de várias regras. E essas não têm um prazo determinado para acontecer. Uhum. Eu vou te fazer uma pergunta depois ali sobre essas mudanças ali que tem no RPPS, mas só para voltar um pouquinho na Previdência Complementar. Tá. Por experiência, né, de vivência mesmo de RPPS ali. Tá. O que você tem visto sobre a parte de Previdência Complementar? Ou a questão de fazer um termo de adesão, ter um processo licitatório para a escolha de quem que vai participar, quem vai ser a Previdência Complementar do seu RPPS. Como é que você tem visto esse trabalho dos institutos? Porque eu vejo alguma dificuldade de conseguir encerrar esse ciclo, de fazer uma licitação, achar o licitante vencedor, fazer o termo de convênio e a Previc voltar ali com a devolutiva dando o ok ali e começar o regime de previdência complementar efetivamente funcionar naquele ente. Colocar ele para rodar, literalmente para rodar, né? Então, acontece que próximo da data do dia final do convênio de adesão, a Secretaria de Previdência trouxe uma outra previsão para os RPPS que não tinham feito esse termo de adesão. E qual seria essa novidade? Ele não tem mais a obrigatoriedade de fazer o termo de adesão até o momento em que novos servidores recebam acima do teto. Então, a gente sabe que a realidade da maioria dos municípios é de que o servidor ele ingresse na sua carreira recebendo bem abaixo do teto. Então, conforme ele evolua na carreira, é que ele vai necessitar da previdência complementar. Então, rotineiramente, será informado para a secretaria que algum novo servidor ingressou ou não, tá? Recebendo acima do teto. Enquanto a resposta for não, aquele ente está liberado de fazer um termo de adesão. A partir do momento em que houver este servidor, aí sim ele está obrigado a formalizar um contrato, um convênio de adesão com alguma previdência complementar. Então, em relação à lei ordinária, né, que é a lei que cria, eu tenho aqui um dado da própria Secretaria de Previdência, deixa eu só ver se eu estou no dado correto, que é 89,19% dos RPPS já fizeram a sua lei ordinária. Então, boa parte já cumpriu a primeira etapa e agora a segunda fica condicionada à realidade de cada ente. E voltando ali às mudanças, né, que você já comentou algumas das mudanças que já são feitas ali, quais outras mudanças que essa emenda já impõe para o RPPS, seja obrigatória ou não obrigatória? Uhum. Pois bem, para a gente conseguir falar um pouquinho dessa reforma, como eu disse, ela foi um conglomerado de alterações que a emenda impôs aos RPPS, né? E para a gente falar de cada uma delas, eu precisaria de pelo menos mais uns 3 podcasts. É muita coisa. Mas é muita coisa mesmo. Em razão do tumulto que causaria, né, adequar essas normas, a SPREV ela foi muito diligente, quase que de forma instantânea, ela publicou uma nota técnica, que é a nota técnica 12.212 de 2019. Ela foi publicada no dia 22 de novembro de 2019, 10 dias depois da publicação da emenda 103, e ela veio balizar o RPPS na aplicação dessas normas. Então, lá, a gente tem muito bem estabelecido, muito bem traçado, assim, para não deixar dúvidas. O que eu vou fazer agora com pensão por morte? Será que a questão de acumulação de pensão, ela é imediatamente aplicável, apesar de eu não ter feito a reforma no meu ente? Aí ali tem a resposta, imediatamente aplicável. Então, ali está muito bem balizado e tem uma série de mudanças que são imediatamente aplicáveis e outras que dependem da validação do ente, através da criação ou da alteração da lei local em relação a algumas regras, as principais, eu diria e repito, concessão de idade, concessão de tempo de contribuição, limitação da idade, alteração de algumas regras, como, por exemplo, pensão por morte, por exemplo, quando trata-se de regulamentação de união estável, tá? De dependentes que a gente chama de segunda geração, temos ali os dependentes de primeira, segunda e terceira geração. Os de primeira geração, eles são imediatamente aplicáveis, porque eu não preciso de uma prova efetiva. Já os de segunda e terceira geração, eu preciso trazer ali alguns documentos para comprovar a dependência
do falecido. Então, são regras que o ente pode alterar, que ele tem a liberdade de flexibilizar, tá? Mas uma dúvida que eu sempre ouço muito quando a gente visita os RPPS, é de que essa reforma com relação às regras de concessão de benefício, ela é facultativa. Ela não é facultativa. Essa expressão, ela traz grande confusão entre os entes subnacionais, porque nem mesmo a emenda trouxe essa expressão. O que a emenda trouxe foi um prazo maior para que o RPPS pudesse se planejar e alterar as suas regras de acordo com as suas necessidades. Então, antes da gente pensar que as regras são facultativas, eu tenho que me perguntar quais são as necessidades desse ente. Por exemplo, esse ente é sustentável? Esse RPPS, ele é sustentável? O sistema dele é deficitário ou não é? E quando eu tenho essas respostas, eu sei se eu posso, se eu preciso ou não reformar e alterar essas regras. Por quê? A ideia da reforma da Previdência lá da emenda 103 é tornar os sistemas previdenciários equilibrados e sustentáveis. Eles precisam conseguir cumprir os compromissos deles a curto, médio e longo prazo. Então, essas são as respostas. Elas têm que ser todas positivas para se evitar uma reforma. A gente sabe que não é a realidade de 90% dos RPPS no país, né? Exatamente. E como se dá essa sustentabilidade do RPPS, né? Porque agora que você comentou, praticamente matou uma pergunta que eu ia fazer sobre, por exemplo, a reforma da Previdência, ela ter sido feita direto pelo governo federal, como foi, né, a emenda constitucional, e ela já trazer, já replica isso para o automático para os municípios, para os estados, que foi uma crítica que acabou acontecendo à época, né, de que eles deixaram que cada ente fizesse o seu. Será que já com essa pegada de sustentabilidade de cada RPPS? Isso, eu diria que é vinculativa a resposta, né? A necessidade, ela é vinculada ao equacionamento do déficit de cada RPPS, por isso que há essa liberdade maior, porque a realidade dentro dos municípios são diferentes, tanto na sua forma social, na sua forma financeira, enfim, se você for fazer uma pesquisa de impacto, você vai ver que um enfermeiro do município X ganha diferente do enfermeiro do município Y. E a gente tem que olhar para essa realidade quando a gente está falando de reforma de previdência também. E é por isso que a emenda deixou para cada ente fazer o seu próprio estudo de impacto, seu próprio estudo de viabilidade de reforma, e a partir disso, sempre escolhendo a sustentabilidade desse regime, que nada mais é do que a sustentabilidade. Eu consegui cumprir com os compromissos dos segurados que hoje estão na ativa, porque veja bem, hoje os segurados da ativa pagam os da inativa, né? Os aposentados hoje são sustentados pelos servidores que trabalham. No futuro, será que esse trabalhador que está na ativa hoje, esse servidor, vai também receber a sua aposentadoria? Os estudos mostram que não, por vários motivos, porque a sociedade está vivendo mais, porque a gente tem que se adaptar a essa nova realidade também. E o que vai trazer essa informação? O cálculo atuarial. Todo ano um cálculo atuarial é fornecido para o RPPS, ele contrata um atuário, e o atuário vai fazer esse levantamento. Eu diria que é como um cartão de crédito, Rafael. Hoje a situação da maioria dos RPPS é como se você tivesse um cartão de crédito de R$5.000, mas você recebe um salário de 3. A conta não fecha, ela vai ficar negativa. E o pagamento vai ser insustentável em algum momento, certo? Se todo mês eu gasto 5.000 e recebo 3, eu vou ter que fazer o seguinte, ou eu vou procurar o banco e eu vou pedir para parcelar essa fatura, tá? E eu vou pagando ela conforme eu consigo, sem me esquecer que eu tenho novas necessidades, tá? Ou eu vou me readequar a essa realidade e passar a consumir menos, o que não é uma realidade para os municípios, uma vez que a mão de obra é extremamente precária, então carece de mão de obra, os municípios carecem de mão de obra, não dá para diminuir a quantidade de servidores efetivos. Então, fazendo aí uma relação com o cartão de crédito, seria isso. Ou eu paro de gastar tanto com o servidor, né? Paro de comprar tanto, ou eu vou me afundar em dívidas.
Essa é a realidade. Ou eu tenho que fazer uma renda extra, né? Para pagar esse cartão. Eu tenho que cumprir com o compromisso desse cartão de alguma forma, ou eu vou me endividar ao ponto de chegar no momento em que eu não tenho condições de arcar com essa parcela. E essa é a maior preocupação que a reforma traz, esse olhar que a gente tem que ter atento. Hoje, os RPPS conseguem pagar os inativos, mas no futuro, quem hoje é ativo, quando se tornar inativo, será que todo mês vai conseguir receber aquele compromisso com a sua aposentadoria? É por isso que há necessidade de reformar. E, inclusive, a não reforma, ela pode trazer um prejuízo para o servidor, porque uma vez que eu não faço nada a respeito do déficit que boa parte dos RPPS tem, e eu me mantenho inerte a esse déficit, a essa insustentabilidade, em algum momento a conta vai chegar com muitos juros. E os juros vão ser altos. Então, quanto antes eu me alertar e me preocupar em promover essa reforma, menos enrijecidas serão as regras. Inclusive, eu deixo como sugestão para aqueles RPPS que ainda não fizeram a sua reforma, mas têm interesse em 2023 em começar a olhar para isso, contrata um atuário, pede para ele fazer simulações de cenários. Nós fizemos isso num município e nós conseguimos, por exemplo, flexibilizar uma ou outra regra que não precisava ser tão rígida quanto a dos servidores federais. Mas esse mesmo estudo demonstrou que se a gente demorasse, se alongasse mais tempo, nem mesmo a regra dos servidores federais seriam capazes de diminuir o impacto do déficit atuarial. Ou seja, quanto antes fizer, melhor, né? Exatamente. Então, e nesse sentido, então, até para o RPPS, para quem está começando agora, já vê esse movimento, todo esse movimento de reforma, ele já vem balizado, não vem da cabeça de um ou de outro, não. Tem todo esse estudo de impacto que é feito para ver realmente qual é a melhor solução para o RPPS e para o ente, para que seja sustentável isso. Isso. O que eu vejo aí a nível nacional é que alguns municípios copiam a regra dos servidores federais na íntegra e promovem a alteração dessa maneira. Eu não acho uma sugestão muito viável, considerando que muitas vezes, se houver um estudo focado em descobrir se precisa realmente copiar essas regras, pode ser que entrem regras ali mais rígidas que talvez não tivesse necessidade. Não é a realidade de todos os RPPS. Alguns RPPS, nem mesmo com a cópia na íntegra da reforma dos servidores federais, vai conseguir diminuir a longo prazo o déficit atuarial. Tá? Mas alguma coisa tem que ser feita. Mas então a gente tem esses dois perfis de trabalho, né? Daqueles que copiam na íntegra e já, né, publicam, criam a sua lei ordinária ou alteram com todas as regras idênticas à da emenda 103, e nós temos também alguns grupos que fazem uma pesquisa mais adequada, né? Fazem simulação de cenário para verificar. E se eu, ao invés de escolher 65 anos, eu escolher 64, quanto que isso impacta no regime? E se ao invés de eu estabelecer a regra de 62 anos para a mulher, eu estabelecer 60, 62, e aí você vai manipulando as informações para conseguir colocar o que vai impactar menos a vida daquele trabalhador o possível e, de alguma forma, também vai colaborar para a sustentabilidade do regime. Ou seja, você faz um estudo para que o ente ele consiga, da melhor forma possível, trazer os benefícios para os seus servidores ali, né? Exato. Sem esquecer que tem a necessidade de reforma, sim, mas também tem uma vida que está ali atrás, que vai contribuir mais algum tempo, que ele também vai ter que permanecer mais um tempo trabalhando. A maioria dos RPPS também, dos entes, acabam alterando, aumentando, majorando também um pouco da sua alíquota patronal. Então, o trabalho é sempre de muito diálogo, onde cada um pode ajudar e ceder um pouco para a gente conseguir fazer esse sistema caminhar com as próprias pernas. E aproveitando já essa tua fala, qual foi a experiência que você tem visto nessa reforma da Previdência entre uma majoração para o servidor, que vai bater em 14%, e esse trabalho da majoração da cota patronal também? Como é que você vê que tem sido esse trabalho? O ente ele tem sido receptivo a esse tipo de
de resultado do estudo de impacto? Ele tem sido mais receoso em aplicar? Como é que você tem visto no teu trabalho? Então, a alíquota segurado que a gente fala, né, que é a do servidor, ela veio muito antes, a necessidade de alteração ela veio muito antes daquela do empregador, vamos assim dizer, né, do ente. Então, lá, até 2021, tinha essa determinação para que fosse imediatamente alterada as regras em relação ao segurado. E por quê? Se a gente for olhar para o histórico da emenda, a cota patronal do regime geral, ela já é padrão. Então, a gente não discute mais regra patronal. A gente tem municípios que a alíquota patronal ainda é 12%, 13%. No regime geral, já 20%, 22% há muito tempo. Então, a gente não discute isso no regime geral. É por isso que a emenda, não é que ela quis penalizar necessariamente o segurado, é porque no regime geral isso já foi discutido, já foi resolvido há muito tempo. Mas aí o que a gente faz? Quando a gente chega na fase de elaboração da reforma, quando a gente vai fazer esse estudo de impacto, é muito importante que a gente analise qual é a situação da doente, né? Quanto que, mas a tua alíquota está muito baixa, você também vai ter que alterar um pouquinho. E o mais importante, não é só uma negociação de partes. Tudo envolve estudo, Rafael. Até para subir a alíquota, para aumentar a alíquota patronal, é feito um estudo atuarial. No estudo atuarial, a gente vai lá e formula esse quesito. Se o município aumentar a sua alíquota em tanto, quanto isso contribui lá no final? Aí esse estudo vai mostrar se isso vai ser mais prejudicial ou mais favorável, tanto para as contas do município quanto do próprio regime. Então, o que tem que ser feito são estudos, mas dos diálogos que nós mantemos aí ao longo da estrada, os municípios se mostram abertos, sim, porque, como eu disse, a gente já tem que chegar com uma conversa em que sentido? Todo mundo precisa abrir mão um pouco, e aqui está todo mundo tentando fazer esse regime ser sustentável, né? Então, a gente sempre tem muito diálogo com os sindicatos, um trabalho também de fazê-los entender que a reforma ela é necessária, né? Ela não é uma escolha do gestor falar, eu quero reformar. Ele precisa ver, se aquele sistema não estiver sustentável, ele vai responder futuramente por isso. Então, a inércia desse gestor também é preocupante, ele precisa tomar uma atitude em relação à insolvência desse regime. Importante, então, que ele faça então, essa reforma o quanto antes, né, para saber realmente qual a necessidade que eles vão ter de alteração, para não simplesmente, como você falou antes, né, copiar a lei antiga, a lei complementar, perdão, para não trazer por automático a emenda constitucional 103 e já atalagaço ali no ente. Não, faz um estudo, vê qual que é o melhor realmente, para que se dê a alteração necessária para o ente. Quer ver uma sugestão muito legal para aqueles porque assim, veja bem, é fato que muitas vezes o RPPS, ele pensa assim, né? Tô falando do RPPS pensando é ótimo, mas assim, eu não quero me envolver com isso, porque a iniciativa da lei ordinária é do executivo. Logo, é o município quem tem que contratar, se ele quiser uma consultoria, uma assessoria para essa finalidade, ou ele se utilizar ali da sua procuradoria jurídica para elaborar esse projeto de lei. Mas quem vai aplicar? É o RPPS. Então, é importante o RPPS caminhar lado a lado com esse projeto de lei, porque, por exemplo, eu sei que quando chega na hora de fazer o parecer, se eventualmente faltou algo que seria bacana ali na parte de prova de união estável, poxa, trazer pelo menos 3 provas materiais, justificação administrativa, que é uma metodologia emprestada lá do regime geral que ajuda demais na hora de você verificar se realmente há dependência. Então, uma ideia muito bacana é criar um grupo de estudos da reforma, em que a composição da Procuradoria, do RPPS, do RH, né, de todos os envolvidos na aplicação daquela norma, servidores também do sindicato, então cria-se uma comissão de estudos para começar a avaliar, o ente contrata um atuário para ele começar a fazer essas simulações para que nada seja feito da cabeça, seja tudo baseado em estudos técnicos mesmo. Nayara, queria te agradecer aí pela oportunidade de conversar contigo aí, foi uma conversa bem agradável aí. Eu que agradeço. E Nayara, aproveitando agora essa parte final aqui, já que você trabalha com consultoria, tem um blog e tudo mais, qual que é a tua agenda agora aí de treinamento pro pessoal? Onde é que você vai estar aí nos próximos dias?
Olha, eu tenho agora algumas palestras para realizar. Perdão, agora em fevereiro eu tenho treinamento aqui na minha cidade, em Campo Grande, tenho em Maracaju, que é aqui no Mato Grosso do Sul, tenho em março em Florianópolis, em Balneário Camboriú, em Camboriú, tenho no Rio de Janeiro. Bom, acho que até agora é por aí que eu lembro, hein, Rafael? Por enquanto é até isso. 20 de março eu lembro. O pessoal, para conseguir ver toda essa agenda, onde é que pode acessar? Poxa, que pergunta difícil. Agora, eu não tenho essa agenda de acesso. Geralmente eu vou colocando no meu Instagram as próximas datas, mas agora você me deu uma sugestão, então. Então, para qual perfil que você vai ter que acessar para poder ver essa tua agenda? Pode ser o Nayara Fulop. Maravilha, é o teu perfil pessoal, né? Nayara Meu perfil pessoal. Ok, e aí também tem o Interjus Blog, que é a página dedicada para conversar sobre essa parte de previdência. Exato, o Interjus, ele tem um mix de conhecimento com regime geral, com regime próprio, com concursos, então ele tem uma variedade muito grande. Às vezes eu coloco lá também, tá, essa agenda, mas acontece que como já tem muita informação ali, eu deixo mais para o meu perfil pessoal, ou ali no status do meu WhatsApp, quais são as próximas datas, porque acaba que eu fico mais atuando no regime próprio, enquanto que o Interjus ele tem esse mix de informações. Eu diria que é do INSS também, viu, Rafael? Não é só do INSS. Não tem só RPPS, mas também tem INSS. Maravilha, maravilha. Para você que já está nos acompanhando, já siga lá também, então. E Nayara, mais uma vez, obrigado aí pela tua participação, obrigado aí pela oportunidade de estar conversando contigo. Muito obrigada a você pelo convite, Rafael. Até mais. Até mais.